outras palavras. Olá, bom dia. Hoje é domingo, dia 5 de março de 2023. Sou o professor Júlio César. Seja bem-vindo ao nosso canal Outras Palavras. Escute o que a gente tem a dizer. Compartilhe se você gostar. Dá like! Dê seu like. Não esqueça de dar seu like para nos ajudar. Se inscreva no canal se for do seu interesse. Nos ajude aí, ok? Muito bem. Vamos ao vídeo de hoje. O poste de Lula, que virou ministro da Economia, sem entender patavina de nada, Fernando Haddad, persistiu e não desistiu de fazer a vontade de Lula. Comprou briga até com a amante do Luiz Rocha. Mas enfim anunciou a reoneração, palavra horrorosa, dos combustíveis. A alteração faz com que a cobrança do PIS/COFINS e da CID sobre a gasolina seja de 0,47 centavos por litro. Para o etanol, um pouco menos, 0,02 por litro. Esses impostos não eram cobrados desde maio de 2022. Veja este vídeo. Mas assim, à distância, um olhar que eu acho que a gente deve ter de muita serenidade, não se deixando contaminar pelos interesses difusos. Primeiro ponto, governar é contrariar interesses, não dá para agradar a todo mundo, muito menos as redes sociais. A gente tem que ter critério para dizer, farei isto ou aquilo. Então, o que vislumbra o presidente Lula? O que ele quer fazer? Do meu ponto de vista, ele devia ter o cuidado de sinalizar para a sociedade inteira: estou desarmando a bomba relógio deixada pelo ex-presidente Bolsonaro. É um absurdo o que ele fez ano passado no intuito de ter votos, principalmente junto à classe médica. A maioria da população brasileira não tem automóvel, não tem essa preocupação tão evidente com a oscilação do preço da gasolina, embora pese na inflação. Então, o primeiro ponto é esse, didatizar. Estou restabelecendo a lógica fiscal. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Pois é. Esse sujeito se chama André Trigueiro e foi apresentador por muito tempo do Jornal das 10 na Globo News. Agora ele anda fazendo reportagens para o Jornal Nacional. Eu o chamo, irônica e carinhosamente, de queixo costurado. Você viu o cinismo e o desconhecimento desse sujeito? Ele começa dizendo, com um ar todo professoral, fazendo caras e bocas, né? Fazendo uma análise à distância, eu sei, com um olhar de serenidade. Serenidade. Sem se deixar influenciar pelos interesses difusos. Parece uma cobra cascavel. Governar é contrariar interesses. E eu, de idiota, que pensei que governar significasse minimizar o sofrimento da população, interferir o menos possível no dia a dia, no cotidiano das pessoas, ou como diria Thomas Jefferson, o melhor governo é o que menos governar, ou seja, governo que fica cagando regras, atrapalhando a vida das pessoas, é uma merda. Mas é isso aí. Pois bem, primeiro ele diz assim, tal de André Trigueiro, ele fala em desarmar a bomba relógio criada pelo governo Jair Bolsonaro. Ele se refere principalmente aí à tal PEC Kamikaze, que foi aprovada com votos do PT, do PCdoB, do PSB, ou seja, da esquerda. Então a esquerda ajudou a montar a bomba relógio. É verdade. Mas isso ele não diz, cinicamente. Tá? Depois ele diz o seguinte, o aumento dos combustíveis só diz respeito à classe média. A maioria da população brasileira não tem automóvel, embora tenha impacto na inflação. Olha aí a estupidez dele. Primeiro ele diz que só afeta a classe média, e depois ele diz que tem impacto na inflação. Quando a inflação cresce, afeta todos, principalmente os mais pobres. Então quer dizer que aumento de combustíveis, segundo o senhor André Trigueiro,
queixo costurado, só impacta a classe média. Um jornalista, que em tese deveria ter conhecimento daquilo que afirma, joga uma porcaria de argumento desse na cara das pessoas e seus coleguinhas ficam calados, ninguém retruca. Que absurdo! Todo e qualquer aumento de combustíveis impacta no preço das mercadorias, já que elas são transportadas por veículos que queimam combustíveis, e isto pesa no bolso de todos, principalmente dos mais pobres, são eles que mais sofrem. Ou esse idiota acha que hortifruti granjeiros, ovos, carne, leite, frango, eles brotam dentro dos supermercados. Eles não são transportados de longa distância. Eu acho que sim. É que a ânsia de defender Lula a qualquer preço, por parte da maioria da chamada grande imprensa, torna a grande imprensa arrogante ao ponto de achar que todo mundo é burro. Senhor André Trigueiro, prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Tem um pouquinho mais de vergonha na cara. É sua vagabunda capivara. Agora veja esse Nesse país a gente produz alimento demais e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. Ai, que burro, dá zero pra ele. Note a pequenez de raciocínio, ou será raciocínio? Eu acho que sim. Do apedeuta, do Schopenhauer de Garanhuns. Se tem gente morrendo de fome, é porque tem gente comendo demais, aí falta comida para os outros. Ou seja, os gordos são culpados pela fome no Brasil e no mundo. Exatamente. Se fosse Michel Temer, Jair Bolsonaro ou qualquer outro ex-presidente do Brasil falando tamanha asnice, seria cancelado por Felipe Neto e acusado de gordofobia. Mas Lula, qual o quê? Ficaram todos caladinhos, com mais uma pérola schopenhausiana produzida pelo gênio de Garanhuns. Toma cachaça, E olha que ontem, 4 de março, foi o Dia Mundial de Combate à Gordofobia. Lula parece que não sabe que obesidade é doença. As pessoas obesas sofrem de uma doença que muitas vezes é esquecida pela saúde pública, mas que é muito grave. Eu tenho queridos amigos que passam por isso e que eu estou dizendo aqui para eles: vocês não têm culpa de nada, da fome de ninguém. Vocês estão lidando com seus próprios problemas. Não tem culpa de porra nenhuma da magreza, da fome dos outros. Ah, se fosse assim seria muito fácil corrigir. Lula está jogando mais preconceito em cima de quem já sofre tanto. Sabe daqui, meu! Se o que ele disse fosse verdade, ele deveria cobrar do seu ministro, Flávio Dino, e do seu filho, Lulinha. É verdade. Ok. Houve um equívoco. Então vamos resumir o qui pro quo. Jornalista mente descaradamente e defende preços dos combustíveis porque, afinal das contas, só afeta a classe média, como se a classe média não tivesse direito de existir apenas por ser classe média. Como a classe média é odiosa, odienta. Marilena Chauí também não gosta da classe média, mas ela é. O presidente da República diz que a fome é culpa dos gordos, estimulando a gordofobia. Tá uma merda mesmo, viu? O Brasil continua sendo o país onde o rato rouba e bota a culpa no queijo. É isso aí.